E a minha gente, tem tempo que eu não venho aqui contar uma cirurgia, naquela série de cirurgias comentadas. E eu resolvi vir aqui rapidinho, antes da live de hoje, às 10 horas da manhã, tem uma live da trilha gratuita Desperte Sua Intuição. Mas eu queria muito contar esse caso, que não foi propriamente um caso de cirurgia, porque a gente não precisou entrar em cirurgia para essa paciente. Foi um caso de constelação. Na constelação mesmo a gente já conseguiu limpar, solucionar os emaranhamentos dela, mas foi um caso muito interessante porque foi um caso muito completo. Então eu queria trazer ele para vocês. Essa paciente, ela me procurou porque ela estava sentindo muita dor no ouvido, e era uma dor que começava aqui e vinha pela garganta, sempre do lado direito. Às vezes evoluía para uma inflamação, uma infecção, e às vezes não. E ela não sabia o que poderia ser, então ela veio se consultar para ver se tinha alguma coisa emocional, energética influenciando, né? E tinha mesmo. E aí, quando a gente entrou em constelação para examinar o campo dela, para ver o que poderia estar acontecendo, a primeira coisa que veio para mim foi uma cena, abrir um campo de vidas passadas. Para quem não sabe, não me conhece, eu sou cirurgiã multidimensional e eu comecei operando com cirurgias multidimensionais. Eu tenho uma falange que trabalha nessa linha e depois eu fui fazer a formação de constelação familiar. Então, no meu trabalho de constelação, eu acabo sempre trabalhando com a minha equipe, né, puxando um pouquinho, e vem muita coisa de vidas passadas, vem muita coisa de que não é o clássico, né, do Bert Hellinger, né, da constelação. E foi o que aconteceu nesse atendimento com essa paciente. Abri um campo de vidas passadas e eu via ela numa encarnação. Ela estava numa vila pequena, né, numa comunidade de pessoas, e eu via um avô dela falando assim, ó, estava dando uma bronca nela. E a atitude dela era como se ela tivesse feito alguma coisa que tivesse prejudicado a aldeia toda, a vila toda, aquela pequena comunidade. E, e não era a primeira vez. Então ele estava bem chateado com ela, estava tentando conversar com ela. E ela estava fazendo aquele ouvido surdo. Eu não estou te ouvindo, né? Eu não tô entendendo. Você tá exagerando, isso não tem nada demais. E, e num dado momento, o avô dela ficou furioso. Ele ficou bem chateado e ele expulsa ela da aldeia. E ela estava naquela atitude de quase como se estivesse caçoando, né? Tipo, hahaha, para com isso, não tá acontecendo nada, não fiz nada demais e tal. E o avô dela foi bem duro e expulsa ela mesmo, e ela é forçada a sair da comunidade, a sair da aldeia, né? E, e ela vai numa atitude de rompimento com a família. E aí a gente constelou aquela situação, né, para que ela compreendesse, para a gente entender direito o que estava acontecendo. Na verdade, ela tinha uma opinião que divergia da família, o que é o direito dela, fazer diferente, escolher diferente, o destino dela é dela, a gente não precisa copiar o destino da família, mas tem um jeito de fazer isso, né? Não caçoando, não prejudicando os outros. Então a gente deu uma constelada naquela situação toda, né? Para que ela e o avô se entendessem, né? Para que ela conseguisse se colocar, fazer diferente, mas sem atropelar as outras pessoas da família e da aldeia e prejudicar as outras pessoas no processo dela, da escolha dela de ser diferente. E nisso a gente fez uma cura nessa relação dela com o avô. E ela conseguiu falar, eu sinto muito, né, para o avô, e fazer as pazes com o avô. E ser recebida de novo, receber o avô de novo no coração dela. Quando ela voltou da constelação, foi muito interessante porque ela me reportou que ela não se sentia pertencente, bem-vinda na família dela nessa encarnação. Que isso realmente era uma questão.
mas que essa questão que aconteceu em vidas passadas, com o avô, com o rompimento da família, não tinha acontecido nessa vida. Então ela se sentia como se fosse uma forasteira dentro da família dela, mas não tinha motivo, ela não sabia por quê. E entendendo algo que tinha acontecido em vidas passadas, a gente compreendeu que quando ela chegou nessa vida e encarnou nessa família, aquilo era um padrão dentro dela que ela ia repetir nessa família, né? Ela ia sair, porque dentro dela ela sentia como se ela estivesse sendo expulsa da família. Então foi muito interessante. Ela primeiro procurou por causa de alguma coisa física e depois a gente foi compreendendo um pouco mais o que estava acontecendo na vida dela e a gente foi aprofundando ao longo da consulta, ao longo do tratamento. Outra coisa que ela reportou que foi muito interessante é que ela sempre sentia uma tristeza profunda e também não tinha nenhum motivo para isso, né? Ela sempre estava assim, tipo, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho, sabe? Tinha um comichãozinho, tinha uma dorzinha, tinha um incômodo, né, no coração, tinha sempre alguma coisa assim de tristeza, de mágoa, mas também não tinha nenhum motivo para ela estar assim nessa vida, porque não tinha acontecido nada, assim que justificasse e que depois da constelação essa sensação foi embora. Então é isso, gente. Eu vou gravar, vai ficar salvo aqui no Instagram essa live, esse caso de cirurgia comentada. Eu organizei o YouTube em várias playlists. Então, se vocês forem lá no meu youtube.com/Cintia Málaga, o link tá na bio, vocês vão ver que agora tem na aba playlists, eu coloquei capinhas e uma das capinhas é cirurgias comentadas e vocês vão poder já fazer um Ciciflix e bem praticamente, de uma forma muito prática, vocês vão poder assistir todos os episódios. Hoje, se eu não me engano, é o 12º, a 12ª caso, né, de cirurgia, de tratamento que eu reporto aqui. E a gente se vê logo mais, daqui a pouco, às 10 horas, tem a live da trilha gratuita Desperte Sua Intuição, que vai vir bem especial. Hoje a gente vai falar sobre o nosso masculino e vão vir vários temas interessantes, inclusive relacionamentos, relações tóxicas, nossos limites. Então não percam, porque tá muito especial. A gente se vê daqui a pouco e na próxima cirurgia comentada.